Boa noite, gente, né? Bom dia, boa tarde aí, dependendo da hora que você está vendo o vídeo. Antes de começar esse vídeo é sobre teologia brasileira. Vou estar falando sobre teologia da libertação e missão integral da igreja. Vou apresentar para vocês aqui o material, o pessoal de Novo Testamento 1 que a gente falou, que é Apócrifos da Bíblia. Nesse livro aqui vem vários apócrifos, né? Eu falei sobre textos, né? Sobre a infância de Jesus, que os nossos evangelhos canônicos não são a biografia de Jesus, então a gente não sabe nada da infância de Jesus. Mas nesse tipo de material ele reúne alguns evangelhos, alguns textos sobre a infância de Jesus. Vou ler aqui alguns para vocês. Livro da infância do Salvador, História de José o Carpinteiro, Evangelho árabe da infância, Evangelho pseudo-mateus da infância. Então são textos aí deuterocanônicos, né, que falam sobre a infância de Jesus. Para a gente, no nosso nível de estudo, é interessante. Bem, feito isso, vamos voltar aí à questão da teologia brasileira. Na nossa última aula presencial, eu falei sobre a teologia da libertação, a gente viu alguns pressupostos metodológicos, exegéticos, né? Algumas características, falamos um pouco de Rubem Alves, falamos de Leonardo Boff, né? E usamos como contraponto, né, como paralelo aí, a ideia da missão integral da igreja. Então a teologia da libertação é muito forte na igreja católica ainda, né, apesar de todo o combate, mas existem movimentos muito fortes na igreja católica. Poucos movimentos evangélicos adotam o padrão da teologia da libertação, geralmente no aspecto hermenêutico, exegético, né, mas não no estrutural, como as comunidades eclesiais de base. Agora, a missão integral da igreja, ela é um movimento protestante, né? E o interessante é que ele foca na ideia de que a igreja tem que pregar o evangelho, né? O foco principal é a pregação do evangelho na missão integral da igreja. E esse evangelho tem que ser pregado de maneira integral, transformando o homem de maneira total. Então, o homem crente, convertido, ele vai ser um homem bom na sociedade. A gente já comentou sobre isso. Você sabe que isso é complicado, né? A gente já teve um monte de governante crente, né? A gente tem um monte de gente crente aí na sociedade e nem por isso a sociedade está aí melhor, né? Vide aí a atual situação. Mas a temática da missão integral é muito interessante, porque ela visa a ideia de uma pregação do evangelho acompanhada de uma ajuda àqueles que são mais pobres, né? Aqueles que são mais necessitados. Não é assistencialismo. Então o outro, o pobre, o necessitado, ele não é um objeto em que a pessoa usa para fazer campanha, para fazer nome de igreja. Ele é um sujeito. Então na missão integral da igreja, a pessoa necessitada vai ser atendida de maneira integral, né? Lado espiritual, emocional, físico, material, né? Então tem grandes igrejas aí que fazem ótimos trabalhos, ótimos projetos dentro da missão integral da igreja. Então eu vou falar mais um pouco da teologia da libertação, da espiritualidade da teologia da libertação, apresentar alguns livros e também falar da missão integral da igreja. Há uma crítica muito forte na teologia da libertação sobre a questão da espiritualidade, né? Alguns enfocam a ideia da teologia da libertação trabalhar apenas o marxismo e que todo comunista come criancinha e que é todo mundo adepto do diabo e tal, mas não é bem assim, né? Há uma espiritualidade na teologia da libertação. O materialismo, né, histórico usado como parâmetro de análise da sociedade, né, que é feito pela teologia da libertação e por alguns outros movimentos, não tem a ver com o movimento político, né? Mas é uma maneira de ler o mundo, ler a sociedade de maneira objetiva. Quem é desempregado é desempregado. E você precisa trabalhar para diminuir o desemprego, não ficar inventando desculpa, como a gente falou da última aula, né? As pessoas hoje inventam desculpa. O motorista de Uber é empreendedor, né? O cara que entrega o iFood é empreendedor. Essas pessoas são desempregadas, precisam de emprego, carteira assinada, assistência médica. Não dá para ficar falseando essa realidade. O materialismo histórico lê essa realidade de maneira objetiva. E a teologia da libertação tenta ler isso de maneira objetiva. Então a gente tem alguns outros materiais que eu queria mostrar para você.
Um deles é esse aqui, ó, Como Fazer Teologia da Libertação, do Leonardo Boff e do Clodovis Boff. É uma espécie de manualzinho, né, de como trabalhar, falando dos parâmetros, né, dos trabalhos principais. Foco é a Igreja Católica, né, mas ele vem tratando de uma ideia básica, né, do movimento, que é bem interessante aí a gente conhecer, certo? Um outro autor que é ligado à teologia da libertação e aí no meio evangélico é o Rubem Alves, que a gente conversou. A Ariel tá aqui me ajudando. Dá boa noite aí, Ariel. Boa noite. Olha ela aí. Aqui a gente tem um livro aí que é muito conhecido, né? O que é Religião, do Rubem Alves. Ele é um dos autores no meio evangélico, né, que trabalham os aspectos da teologia da libertação. Falamos da teologia da esperança, um livro publicado por ele. Recentemente tem um livro dele também com esse título, né, Além da Teologia da Esperança, de Rubem Alves, que dá para você encontrar. Então esse livro aqui, O que é Religião, é um livro interessante que ele vai questionar os parâmetros da religião, do cristianismo, principalmente do protestantismo aí, né, que a gente trabalha. Falamos que Rubem Alves, além de teólogo, ele também era um educador. Esse aqui é um dos livros onde ele trabalha sua veia de educador, né? Histórias de quem gosta de ensinar. Então ele vai organizando ideias aqui, vários conceitos que tem a ver aí com essa perspectiva da teologia da libertação. E outro livro de Rubem Alves, para mostrar para vocês, é o Enigma da Religião, né? Ele vai dar aí uma ideia da religião, vai falar da questão de como ela continua presente aí, apesar de toda confusão, né? E dos pensamentos contrários. Então, são alguns livros aí interessantes. Um outro livro, e aí trabalha a perspectiva exegética, além da teologia da libertação. Tá rasgado, né? Aqui já é um livro bem velhinho, mas esse aqui é bem exegético mesmo. Ele vai trabalhar textos sobre o reino de Deus e a relação com os pobres, né? Então é um livro que trabalha bastante essa perspectiva exegética. Ele pega os termos em hebraico, pega os termos em grego, traduz esses termos, né, e tenta dar uma significação adequada de acordo com o contexto em que eles foram escritos, né? Então ele traz até os textos em grego, né, aqui para poder traduzir, e é um material aí interessante que dá para você trabalhar aí essa questão sobre os aspectos da teologia da libertação, né? Então, o reino de Deus e os pobres, certo? Ainda sobre a teologia da libertação, a gente tem esse livro aqui, né? É um livro que vai falar dos conceitos da teologia da libertação, tentar dar um resumo. Esse a história. Esse está novinho, né? É sobre a história da teologia da libertação na América Latina. Então é um material também que você pode adquirir. É da mesma coleção do Reino de Deus e os Pobres, certo? Que é fé e realidade, né? Fé e realidade aqui. Seu número 22, seu número 20, certo? Vou entregar aqui para Ariel vai segurar aqui pra gente. Ai, que pesado. Tá pesado, né? Um livro que é importante para você conhecer, né? É Leonardo Boff. Esse aqui, ó, né? Jesus Cristo aí, Libertador. Além do livro que a gente já falou, Igreja, Carisma e Poder. Esse livro ele vai estar falando sobre a perspectiva do reino a partir de Jesus, como é que ele entende a presença dos cristãos no mundo, né? A ideia, né, que a teologia da libertação defende muito é que a igreja ela está no mundo, ela vive no mundo e ela deve trabalhar para fazer com que este mundo ela deve refletir os valores do reino de Deus neste mundo, né? Então isso é bem legal, né? Vai falar sobre compaixão, sobre ajuda ao outro, fraternidade, tentar quebrar um pouco essa ideia de hierarquização dentro da igreja, né? Vai falar das exigências da pregação do Evangelho, né? Da pregação de Cristo, né? E do Sermão da Montanha como valor ético principal, certo? Baixa aí, né?
Agora, pensando na espiritualidade cristã, a gente tem uma revista chamada Grande Sinal, né? Essa revista, eu tenho vários exemplares aqui. Tem papel dentro? Tem um papelzinho dentro aqui que eu marquei aqui, né? Tem vários exemplos, você consegue comprar na Vozes ou na Paulinas aí. E essa revista fala sobre a espiritualidade da teologia da libertação, certo? Então tenta refletir sobre os aspectos importantes da teologia da libertação, sobre coisas que são importantes de se pensar. Eu vou ler aqui um trecho, por exemplo, ele vai dizer, ó, na perspectiva cristã, uma pessoa é mais ou menos espiritual na medida em que deixa o Espírito de Jesus Cristo agir em sua vida e na medida em que age de acordo com esse mesmo Espírito. Uma outra ideia, né? Estar bem e em paz com os exploradores e opressores do povo é sempre o sinal de infidelidade à missão. O conflito por causa da vida e da dignidade dos pobres é a terceira característica da espiritualidade cristã. Então vai estar sempre atrelando nessa ideia, né, a espiritualidade ligada à teologia da libertação. A espiritualidade é algo que se manifesta no dia a dia. A espiritualidade não tem a ver apenas com rituais, com ritos, com momentos ou com emoção. Mas a espiritualidade se manifesta no dia a dia e a pregação e vivência do evangelho manifestada no dia a dia, ela vai ser uma demonstração que a pessoa é espiritual ou não, né? Então aquela pessoa que concorda com qualquer tipo de opressão ideológica, né, qualquer tipo de opressão política e diz que é espiritual, na verdade não é, dentro dessa perspectiva. Porque a espiritualidade, na perspectiva da teologia da libertação, requer, sim, um comprometimento com a igualdade, a fraternidade, com causas que trabalhem para o bem comum, não apenas para o bem de um determinado grupo, de uma determinada elite, mas que todos possam se beneficiar disso, certo? Outra coisinha que a gente falou sobre teologia da libertação foi sobre a leitura popular da Bíblia. Aqui tem um exemplo de material sobre leitura popular da Bíblia. Tem o CEBI, que divulga esse material, né? CEBI, ele é lá do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo. Então você pode comprar esse material aí pela internet, né? Tentar pedir lá. E é um material bem simples, né? Para que as pessoas possam ler. E vem falando aí sobre temas, né? Esse aqui faz uma análise da moeda perdida a partir da perspectiva popular, né? E vai traçando perguntas e ideias de como a gente pode pensar nessa parábola e ler isso de maneira popular, né? Questionando, trabalhando aí com as pessoas. E é velhinho. Esse é velhinho, né? Outros livros, ó, falando sobre a economia do reino, né? Tem outros aqui, ó, falando sobre o Êxodo, Antigo Testamento. E esse aqui, né, que vem falando aí sobre a questão da Bíblia, o processo de formação da Bíblia. Carlos Mesters é um autor que a gente vai estudar, certo? Ele é um holandês, né? Veio aqui para o Brasil, mas muito preocupado com as questões da América Latina. É um cara que vale a pena ouvir e ler dentro dessa perspectiva. Existem outros livros dele, por exemplo, esse aqui, ó, muito bom. É grande. Né? É grande, né? Então vale a pena você dar uma lida, você conhecer um pouco aí, para estar por dentro dos parâmetros aí exegéticos e metodológicos da teologia da libertação, certo? Agora, pensando na missão integral da igreja, a missão integral da igreja, ela começa, né, a ser pensada aí, um pacto de Lausanne, né, que acontece lá na Suíça em 1974, é o Congresso de Lausanne, né, que tem esse pacto, e esse pacto ele muda um pouco a visão da igreja. Então a igreja agora vai estar preocupada com o outro, com o social. Até então não havia muito essa preocupação, mas é uma preocupação real, sincera, não apenas assistencialista. Mas antes de falar sobre isso, eu mandei para vocês um material em PDF
sobre um movimento que surgiu na década de 40, né? Davi Malto, pastor Batista, foi um dos idealizadores e precursores desse movimento, chamado Movimento Diretriz Evangélica. Eles tinham um jornal para divulgar suas ideias, e muito do que foi defendido no Pacto de Lausanne, né, no Congresso de Lausanne, já existia no movimento Diretriz Evangélica. Então é legal você ler um pouco sobre isso, está no material que eu mandei para vocês. Né? O movimento Diretriz Evangélica surgiu no meio batista no Rio de Janeiro. Os componentes desse grupo foram perseguidos pela ditadura militar, né? Foram aí acusados de comunistas na época, né? Os pastores que lideravam, que faziam parte, né? Os membros desse movimento foram denunciados até por pastores mesmo da denominação, né? Assim como muitos presbiterianos também foram denunciados na época. E o movimento Diretriz Evangélica é uma parte da história que é interessante acompanhar junto com essa ideia da missão integral da igreja. Eu vou ler um trecho aqui para você de alguns pontos, né, desse movimento Diretriz Evangélica, e ele vai e a gente vai entender um pouco a semelhança, né, com a missão integral da igreja. São apresentados 9 pontos. Eu vou ler cada um deles. Cremos na supremacia do Espírito Santo sobre a matéria. Cremos na conversão do indivíduo ao Evangelho de Cristo como ponto inicial para a sua restauração perante Deus e recuperação dos valores humanos. Cremos no Evangelho de Cristo, o programa do Reino de Deus, como única solução para os problemas individuais e coletivos. Cremos que a justiça do Reino de Deus soluciona os problemas econômicos e políticos de nossa época. Cremos na fraternidade e na paz entre os homens, raças e povos como a expressão natural do cristianismo. Cremos na liberdade, no direito e na igualdade de oportunidade para todos os homens como criaturas de Deus. Cremos na dignidade da pessoa humana, por isso que dentro dos postulados do cristianismo condenamos todo e qualquer sistema político, social e religioso que a negue. Cremos nos princípios do Novo Testamento como único processo capaz de implantar a justiça entre os homens. Cremos que o cristianismo, por ser uma mensagem integral, tem um duplo objetivo: regenerar o indivíduo, salvando-lhe a alma, e santificar-lhe as relações sociais do homem. Cremos, finalmente, no trunfo completo e final do reino de Deus. Então, os pontos 6 e 9, né, que a gente leu aqui, eles têm muito a ver com o tópico da missão integral da igreja, que entende que a mensagem deve ser integral e que nenhum sistema, né, que negue isso pode ser aceito. Dentro do material de missão integral da igreja tem muita coisa, tem gente muito boa por aí. Um livrinho antigo que eu mandei para vocês também por PDF é esse aqui, Ação Social Cristã, Elcio Lessa. Ele vai falar, Elcio da Silva Lessa, né? Ele vai estar dando aí alguns passos, né, sobre como entender a ação da igreja, como entender a mensagem do Evangelho, né? A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem também social. Isso é importante entender sobre a missão integral da igreja. O Evangelho não é apenas para você converter a pessoa, encher a igreja e botar dinheiro no bolso da igreja. Mas é uma mensagem que vai transformar a sociedade, vai transformar a vizinhança, vai ter um impacto nas pessoas que rodeiam aquela igreja. Então esse livrinho é legal, dá uma lida aí, né? A pessoa está em quarentena, está em casa. Ariel tá botando a mão na minha frente aqui, dá uma lidinha aí. É um livrinho pequeno, pequenininho. Isso aqui você lê... E amassado. Em uma noite. Tá velhinho, né? Um outro livro sobre missão integral da igreja que é importante é esse aqui, Missão Integral da Igreja, de René Padilla. Só tem a cópia dele. Não sei se você encontra mais ele hoje, né? Um tempinho atrás aí tinham parado de produzir esse livro, mas acho que dá para encontrar ainda pela internet aí, né? No estante virtual, o sebo aí, você consegue encontrar.
E nesse livro ele vai trazer os parâmetros principais da missão integral da igreja, que é bem interessante, né? Ele vai estar traçando uma história, vai estar falando do pensamento, da evangelização, do que é o evangelho, do que é a evangelização, né? A evangelização e o evangelho estão além, né, de simplesmente pegar a pessoa e botar dentro da igreja, mas a igreja deve estar ali preocupada com aquele que sofre, né, de maneira total. Então a pregação do evangelho deve ser para todo homem, ao homem todo e de maneira integral, certo? Isso não pode ser esquecido. Vou ler um trecho aqui do livro que ele vai dizer o seguinte, ó: os benefícios procurados por Cristo são inseparáveis do evangelho, consequentemente somente podem ser recebidos em e pelo evangelho, né? E aí fica aquilo que eu falei. O movimento de missão integral ele focaliza muito na ideia da pregação do evangelho. Diferente da teologia da libertação, que pelo seu cunho mais político, ele está preocupado com a pregação do evangelho, a vivência do evangelho, mas tem um aspecto mais politizado, né? Não é politicagem, não é apoio, né, de partido político ou de políticos, mas é uma questão mais voltada para a comunidade, para a sociedade. A missão integral da igreja entende que isso deve ser feito, mas o caminho para isso é a evangelização, o que não é errado, né? Também é uma perspectiva interessante. Voltando a falar, não dá para falar o que está certo, o que está errado dentro dessas duas ideias, mas dizendo que elas são ideias, né, caminhos teológicos relevantes para a realidade brasileira. É possível traçarmos uma teologia brasileira? Não. Ainda não, né? Porque pluralidade, dimensão, né, de pensamento muito grande, mas nós temos caminhos aí para pensar, né? Então, aqui nesse livro, ó, ele vai estar falando aí, ó, o que é evangelho, né? Vai estar tentando responder isso, e dependendo de como você responda a isso, você pode estar dentro ou fora, né, da perspectiva do evangelho, né? Ele vai trazer aqui, ó, a característica que distingue a experiência cristã é que ela é uma experiência do evangelho. A experiência cristã é uma experiência religiosa, mas nem toda experiência religiosa é cristã, exceto aquela que surge do evangelho, né? A definição aí do René Padilla, né? Então, para você conhecer um pouco mais sobre a missão integral da igreja, esse livro é um bom material. Outro material que vale a pena você conhecer é o Pacto de Lausanne, né? Joga aí no Google, joga lá na internet, Pacto de Lausanne, e você vai ter acesso aí a esse material, certo? Sobre o que os pontos principais, as ideias principais e a maneira como desenvolver isso na sua igreja. É interessante porque essas duas linhas, tanto a teologia da libertação como a missão integral da igreja, elas tentam mostrar que a igreja deve ir além, né, do seu caráter institucional. Isso é importante a gente pensar, né? Quando a gente pensa em relação à América Latina, Brasil, nós somos países pobres, né? Ah, Brasil é emergente, muito pobre, cara. Tem um monte de gente morando na rua, um monte de gente catando lixo, tem um monte de gente desempregada, né? São os governantes atuais que acham que está tudo bem. Para eles está tudo bem, mas para a maioria da nação está todo mundo mal aí. Então a gente precisa ter um evangelho que consiga nos fazer entender isso, né? Fazer entender essa situação, ler essa situação com razoabilidade, com consciência, e uma pregação do evangelho que nos ajude a diminuir, a minorar esse tipo de realidade. Não tem como eu olhar para a situação hoje e ficar dizendo que Jesus veio para ser rico, Jesus veio para que eu não tenha problema nenhum. E a gente está vendo aí, né, igrejas ficando ricas, pastores, líderes ficando ricos, à custa do pobre, à custa do oprimido, né? Até algo que a teologia da libertação tenta geralmente fazer, conscientizar o oprimido que ele é oprimido. Isso que eu acho que é o pior, né, quando a gente fala em teologia no Brasil, é que o oprimido não sabe o que é oprimido, ele acha que tá bom, que é assim mesmo, é pecado, é peso espiritual, é problema, é isso e aquilo, e ele não percebe o quanto ele está aprisionado, né, pela ideologia
dominante, seja ela política ou religiosa. A missão integral da igreja, ela também tenta conscientizar as pessoas de que, como ele é um ser humano criado por Deus, e a mensagem do Evangelho tem que trabalhar ele de maneira integral, ele não pode aceitar um estado de opressão, né? A linguagem da missão integral não é essa, mas é também de conscientização do indivíduo, do indivíduo, do valor de todo o homem, né? Todo indivíduo tem valor, todo mundo tem valor para Deus. Então, tanto a missão integral da igreja como a teologia da libertação são viés teológicos muito interessantes para que a gente possa trabalhar na igreja hoje, né, em relação ao Brasil, América Latina. Tem muita coerência com as necessidades, né? As igrejas às vezes estão preocupadas com quanto, né, conquistou aí, né, o que ela vai realizar em termos de obra. Pensa bem, para você pensar em relação à tua igreja. Avalie o orçamento da tua igreja. Avalie o planejamento financeiro da tua igreja. Se o planejamento financeiro da tua igreja e o orçamento estiver focado mais em obra, na instituição, do que na questão social, na questão do indivíduo, você já pode perceber que o foco é outro. O foco não é o outro, né? O foco é outro e não o outro, né? Isso é interessante, né? Para aí numa reunião de obreiros da tua igreja, pergunta aí, né? Pergunta aí para a liderança qual é o foco para o ano de 2020, onde está mais concentrado o dinheiro, saída de dinheiro, você vai ver qual é o foco da tua igreja. E a gente precisa repensar isso, né? Algumas igrejas são palacianas, são majestosas, e em volta a favela, a comunidade aí, e a igreja não faz nada, não tem nem distribuição de alimento. Quando tem, obrigar a pessoa a ir lá assistir um culto e olhe lá, não há uma assistência, não há uma preocupação, né? É só a igreja grande que tem que fazer isso? Não, tem muita igreja pobre e pequena que não faz isso, né? Que, né, o foco não é esse. Então pensa nisso, analisa o orçamento da tua igreja, vê o planejamento financeiro para o ano de 2020, conversa com a liderança da tua igreja para ver qual é o foco dela. Isso é algo que a gente tem que pensar, né? Então, tanto a missão integral da igreja como a teologia da libertação são caminhos teológicos que nos permitem perceber a importância do outro, de que a igreja tem que agir de maneira positiva na sociedade. Positiva para minorar, para diminuir as questões